Olá, minhas crianças, muito bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Hoje estudaremos as disciplinas de História e Geografia. E, Teovanos, eu já queria convidar vocês para pegarem aí o livro didático de História, para vocês acompanharem comigo essas leituras aí que começam na página 64. Observe aí o que estudaremos, né? A gente está estudando nessa unidade 2 de História. Aliás, desde o início a gente está vendo como se deu todo o processo de formação dos povos. E nessa unidade 2 a gente está conhecendo um pouquinho sobre todas as cidades lá da Mesopotâmia, do Egito Antigo, Império Babilônico. Tudo isso a gente vem estudando na disciplina de História. E aí, na aula de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa palavra, cidadania. Observe que a palavra cidadania, ela vem da palavra cidadão. Todos nós somos cidadãos e precisamos exercer a nossa cidadania. Aí, observe na página 64 que vem explicando um pouquinho o que é que significa cidadania. Lá no início já vem dizendo, ó, cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui. Imagine aí que as sociedades elas foram crescendo e elas foram se desenvolvendo. Elas começaram em aldeias, vilas, cidades, surgiram as primeiras cidades. As cidades foram crescendo e foram se desenvolvendo. E toda pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada, ela é considerada um cidadão e precisa exercer a sua cidadania, levando em conta todos os seus direitos e todos os seus deveres, né? Hoje, todos nós somos considerados cidadãos, hoje. Mas antigamente, será que era assim? Será que todas as pessoas tinham seus direitos e deveres respeitados e preservados? Será que todas as pessoas, desde os primeiros povos, pouco tempo depois, será que eles tinham direito ao voto? Será que eles tinham direito de escolher os seus representantes como a gente escolhe hoje? E como a gente vive hoje a democracia? Cidadania e democracia, elas caminham juntos. E aí a escolha, por exemplo, de um representante, o direito a um voto, né, que faz parte da democracia, tem relação com essa cidadania, com esse ser cidadão, com você ter o direito, né, de escolher os seus representantes. Aí, observe na página 64 que vem explicando um pouquinho isso, como se deu essas decisões políticas na antiguidade. É interessante destacar também, pessoal, aí na Babilônia, como era que se dava a cidadania na Babilônia. Preste atenção aí no livro didático, no segundo parágrafo dessa mesma página, que vem dizendo assim, que um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro lá da Babilônia, chamado Código de Hammurabi, que foi organizado há cerca de 4.000 anos atrás, dividia a sociedade em 3 grupos: trabalhadores livres, escravos e ricos. Aí, de acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinham mais propriedades eram punidos com mais severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança familiar. Aí a gente vem vendo lá na Roma Antiga, né? Os primeiros povos há mais de 2.000 anos atrás, a sociedade era dividida em 2 classes, então não existia essa igualdade de direitos, né? Lá na Roma Antiga era dividida em 2 classes e eram chamados de patrícios e plebeus. Os patrícios eram aqueles povos que tinham grandes propriedades de terras, eram como se fossem os ricos, né? Eles tinham vários direitos, eles tinham acesso a cargos públicos e existia também os plebeus, que eram os artesãos, camponeses, comerciantes e outros trabalhadores livres que não tinham lá tantos direitos assim, né? Então, nessa primeira página, vocês vão refletir um pouquinho sobre isso, sobre essas decisões políticas lá na Roma Antiga, quem eram os patrícios, quem eram os plebeus. Vocês vão explicar aí na página 65 o que vocês entendem por cidadania. No caderno, vocês vão explicar se todas as pessoas tinham acesso aos mesmos direitos lá nas cidades antigas. Vocês fazem a leitura e registram isso no caderno. Observe essas 2 imagens que aparecem aí no quesito 3 da página 65,
Veja o que é que essas imagens representam e quais são as diferenças e as semelhanças entre elas. Aí vocês vão perceber, ó, que as duas imagens, elas retratam relevos romanos produzidos na antiguidade. A primeira representa uma família de patrícios, né? Aí observa aí quem eram os patrícios. Eram aqueles povos que tinham vários direitos. Nessa segunda imagem, também feita em relevo na arte humana, representa um mercado de frutas e representa aquele outro povo que eram os plebeus. São dois camponeses trabalhando na terra. E aí vocês vão destacar todas essas diferenças entre esses dois povos. Na letra B pergunta: que diferenças existiam entre os direitos desses dois grupos? Essas diferenças se mantiveram na Roma Antiga? Então vocês vão fazer a leitura e responda aí essas questões. Passamos para a página 66, aí no livro didático de história de vocês. Observa aí junto com o tio Vanúzia como era que se dava a cidadania na antiguidade, lá na cidade de Atenas, na antiga Atenas. Observe aí que foi nessa sociedade que surgiu um modelo político chamado democracia. Aí do lado vem o significado de democracia, que significa o quê? Governo, poder do povo. Aí vem explicando que na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. E esse regime, ele era diferente da monarquia. Lembra o que a gente já estudou sobre a monarquia? E na monarquia, o poder estava nas mãos apenas de uma pessoa, que era o rei. Esse poder era passado de geração em geração, né? Era hereditário. E aí, observe tudo isso nessa página 66. E aí, continuando, pessoal, nessa mesma página 66, observem aí que vocês já perceberam a diferença entre a democracia e a monarquia, né? E aí a gente vai agora para o segundo parágrafo. Em Atenas, há 2.700 anos, a sociedade era dividida segundo alguns critérios, como o local de nascimento da pessoa, a quantidade de terras que as pessoas tinham, ou propriedades de uma pessoa ou família. Aí essas divisões eram divididas em 3 grupos, eram chamados de, primeiro, eupátridas, que eram aqueles que eram considerados os legítimos cidadãos de Atenas, os que tinham nascido lá, né? Então, esse grupo, ele era uma classe de homens. Eram apenas os homens dessa classe que podiam tomar decisões sobre a cidade como uma oligarquia, né? Comerciantes e pequenos proprietários já eram chamados de demiurgos. Aqueles que não possuíam terra ou comércio eram conhecidos como tetas. E as pessoas nascidas em outros locais eram chamados de metecos. Grande parte da população de Atenas, porém, era composta, sabe de quê? De pessoas escravizadas tanto por dívidas quanto por guerras, que a gente já estudou inclusive isso em sala de aula, né? E também os escravos. E aí, continuando, vocês vão continuar a fazer a leitura dessa página 66, façam a leitura dessa página 67, que continua mostrando como se deu todo esse processo de cidadania em Atenas, né? E vem falando mais um pouquinho sobre esses povos aí, os demiurgos, os tetas, os metecos e os eupátridas. Aí vocês vão explicar quais os critérios da cidadania em Atenas na antiguidade. Aí vocês vão explicar que os homens com grandes propriedades de terra podiam participar das decisões políticas como cidadãos. Era injusto, né, na verdade. Posteriormente, uma série de reformas aumentou a participação nas decisões da polis e tornou cidadãos todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Então esses foram os critérios para se tornar cidadão, né? Para exercer a cidadania em Atenas na antiguidade. No 5 vocês vão explicar o que significa a palavra democracia, né? Que a gente já conversou sobre isso, é uma forma de governo em que há a participação dos cidadãos nas decisões políticas. E no 6 vocês vão refletir um pouquinho sobre esses critérios da cidadania em Atenas. São diferentes dos utilizados no presente?
Aí vocês não vai ter como ser em grupo, mas vocês escrevem aí no caderno um pequeno texto com as conclusões que vocês chegaram. É diferente? Vocês vão ler aqui como era a cidadania em Atenas e pensem aí como é a cidadania hoje. Teve algumas diferenças? Então vocês podem perceber que há uma diferença sim, né? Lá em Atenas, a democracia era restringida à participação política. Por exemplo, mulheres estrangeiras, escravos, não eram considerados cidadãos. E também era direto, os próprios cidadãos discutiam e votavam. Atualmente, no Brasil, mulheres e homens são considerados cidadãos e estrangeiros têm a possibilidade de se naturalizar, tornando também cidadão brasileiro. Então existe essa diferença sim, né, entre esses povos. Aí essa cidadania ela foi evoluindo ao longo dos tempos. E aí na página 68 vem mostrando como se dá a cidadania contemporânea. Inicialmente vem explicando que essa definição de cidadania ela foi mudando, ela foi se transformando ao longo do tempo. Como tudo foi se transformando, foi evoluindo, o conceito de cidadania também foi evoluindo ao longo do tempo. A ideia de que a cidadania envolve a participação popular nas decisões políticas e que deve garantir os direitos iguais a todos os seres humanos, como entendemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Durante esse processo, muitos grupos foram marginalizados, foram excluídos, a gente sabe disso, né? E esses grupos, eles não participaram das decisões políticas, institucionais e tudo mais. Houve também muita pressão e resistência para que os direitos fossem estendidos a todas as pessoas. Então, muitas pessoas também lutaram por esses direitos. E aí, vem falando exatamente sobre isso, sobre a igualdade de direitos. Muito tempo depois da democracia ateniense, né? Há cerca de 250 anos atrás, ocorreu na França, isso foi importante e foi muito interessante. Aconteceu o que foi chamado de Revolução Francesa, apenas há 250 anos atrás, né? E aí, nessa revolta, nessa revolução, olha o que é que aconteceu. Nessa época, as decisões do reino eram tomadas pelo rei. E os nobres tinham privilégios e tinham títulos de nobreza, como o conde, o duque, o príncipe. Os reis e os nobres, eles passavam seu poder de forma hereditária, isso a gente já estudou, né? Passava de geração em geração. Havia leis diferentes também, aplicadas de acordo com a posição social de cada um. E a maior parte da população, que incluía camponeses, comerciantes, artesãos, médicos, advogados, sabe o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que pagar altos impostos e eles não participavam das decisões políticas. Então isso foi revoltando a maior parte da população, né? Na verdade, que era prejudicada com tudo isso. Foi quando se deu início à Revolução Francesa, onde homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Essas pessoas aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definia, naquela época, já há 250 anos atrás, na França, a igualdade de direitos entre todas as pessoas sem considerar sua posição social. Isso foi muito importante. E lá nessa época já se afirmava que os seres humanos, eles são livres, todos eles são livres. Então, essa declaração, pessoal, essa Revolução Francesa e essa declaração, ela foi um marco na conquista da cidadania e influenciou também nas lutas contra a escravidão. E aí a gente chega no Brasil, né? Aqui na página 69, a gente vai até aí. No Brasil, nem todos também eram considerados cidadãos, não. Lá no início do descobrimento do Brasil, até por volta de 1822, 1899. Naquela época, apenas homens maiores de 25 anos eles tinham uma renda, eles tinham uma renda determinada e tinham direito a votar e participar das eleições. Aí vem religiosos, soldados, mulheres, analfabetos, não tinham esse direito. E eu vou dizer a vocês que esse grupo, esse segundo grupo, era cerca de 80% da população. Então, a maior parte da população brasileira não tinha direito a participar das eleições, não tinha direito a voto. Tudo isso mudou
a partir de 1988. Gente, é muito nova, faz muito pouco tempo. 1988 foi há pouquíssimo tempo atrás, foi quando surgiu a nova Constituição brasileira. Então, a partir daí, a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos também tiveram direito ao voto. Os estrangeiros que moram no país também passaram a ter direitos e a Constituição brasileira foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e de deveres. Então, em 1988, novíssima, foi quando surgiu a nossa Constituição brasileira e que, enfim, decretou que todo cidadão tem direitos e tem deveres, e tem direito à educação e tem direito ao voto, né? Aí vocês vão responder essas duas questões, do 7 e do 8. Qual foi a importância dessa Revolução Francesa, dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a noção de cidadania atual? Então, na verdade, essa noção de cidadania começou lá, há 250 anos atrás, né? Com essa Revolução Francesa. Então, vocês vão colocar aí que essa declaração ela foi um marco na luta por direitos contra a escravidão, e a Revolução Francesa definiu que homens que nascessem livres e que são iguais em direitos, o que contribuiu para a noção de cidadania atual, e que deve garantir direitos iguais para todos os seres humanos. Então foi muito importante essa Revolução Francesa e essa declaração do marco, né? E essa declaração. No último quesito, pede assim, para vocês refletirem, pede para conversar, não é possível? Então, para vocês refletirem sobre o que vocês entendem por cidadania. Vocês podem até registrar no caderno, faz uma lista indicando ações, atitudes que faz com que a gente exerça a nossa cidadania, né? Então, vocês podem colocar aí no quesito 8 tudo que vocês acharem interessante sobre o que é a cidadania, para que vocês possam compreender ainda melhor esse assunto. E a Vanusa vai fechar esse primeiro momento com um videozinho que fala um pouco sobre cidadania. Assistam aí, que a Vanusa já volta com nossa segunda disciplina, que a gente também vai para a geografia hoje, tá bom? Assistam aí o vídeo que já volta. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus.
Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! E em geografia, pessoal, depois de refletir sobre todo esse processo de cidadania, a gente vai para a geografia e é interessante que vocês compreendam que quando a gente não exerce a cidadania e a democracia, quando a gente não faz um bom uso dos nossos direitos e, por exemplo, do nosso voto na escolha dos representantes, e se a gente não escolhe bem os nossos representantes, a gente vai perecer, as cidades vão sofrer, né, também com isso. E aí vocês vão lá para a geografia, para o quesito, o capítulo 4, na página 76. As tarefas de hoje em geografia, vocês vão fazer da página 76 até a página 79. Reflitam aí sobre as cidades e seus problemas. As cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo. A gente viu que algumas cidades elas foram planejadas, mas outras não foram, não passaram por esse processo de planejamento. E aí vem os problemas. Grandes cidades e poucas infraestruturas. Leiam aí esse textinho. As moradias que foram construídas de forma inadequadas, deslizamentos de terras que aconteceram porque as casas estavam sim construídas em lugares inapropriados. Problemas no transporte público, aí na página 78, observe aí que nessas grandes cidades, quem decide ir para o trabalho de ônibus é muito melhor do que ir num carro. Um ônibus leva bastante gente, 70 pessoas ao mesmo tempo, e um carro leva apenas 5. Aí a quantidade de carros no trânsito, imagina aí, se todo mundo decide ir para o trabalho de carro, então quantos carros iriam ser necessários? Então o trânsito não ia comportar, e isso acontece nas grandes metrópoles, né? Os grandes congestionamentos, e aí por isso a importância das pessoas irem de ônibus, né? Então vocês vão fazer a leitura dessas páginas aí, 76, 77, 78, e responde essas atividades aí da página 79 em geografia. Essa é a nossa aula de hoje, meus amores. Um cheiro, feliz dia. Estudem, façam todas as atividades, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser.